Olá, pai. Olá, mãe. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Pais Intercessores. É com muita alegria que eu recebo vocês mais uma vez em mais um vídeo onde vamos orar, clamar ao Senhor por nossos filhos. Se você gostar do conteúdo, dá uma curtida, compartilha, pai, mãe, nas suas redes sociais. Isso vai dar uma força muito grande para o nosso canal. E o nosso ministério, canal Pais Intercessores. Me chamo Marilyn, sou casada, tenho 2 filhos, sou estudante de graduação do curso de teologia. Maravilhada que eu estudo de Deus. E também, gente, o mais importante, sou filha amada do Deus Altíssimo. Hoje nós vamos tratar de um dos temas escolhidos com muito carinho do livro da escritora Stommel Martin, intitulado O Poder dos Pais que Oram, dando continuidade, tá? E é de grande relevância. Esse é um assunto, gente, muito importante, porque trata-se da salvação e também do preparo para o futuro eterno dos nossos filhos. E nós vamos dar o início já com o versículo base, que está em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Que tipo de herança? Pai, mãe, eu, você, podemos deixar para os nossos filhos? Fica isso para a nossa reflexão. O que nós pais podemos fazer é pedir, clamar ao Senhor, fazendo uma oração. Que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a herança de uma vida piedosa e um coração limpo diante de ti. Sim, pai, sim, mãe. Nós clamamos, podemos clamar ao Senhor pela vida, o futuro dos nossos filhos. O futuro deles é eterno, orar pela eternidade deles. E aqui estamos falando da herança espiritual e não da material. Tá? Porque espiritual é a mais importante. Porque assim está escrito em Mateus, no capítulo 6, e versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Aqui Jesus fala sobre o excesso de preocupação com as coisas materiais. Ou seja, entreguemos nossas preocupações ao Senhor e cuidemos das coisas mais importantes que são as coisas do reino. E com certeza o Senhor providenciará tudo o que nós estamos precisando. Nós temos que ter essa certeza, porque assim nós vamos estar trabalhando a palavra do Senhor para o reino do Senhor, priorizando o reino de Deus e, consequentemente, nós vamos estar trabalhando a nossa família e os nossos filhos. E outro provérbio, versículo maravilhoso está em Lucas, que é o capítulo 10, 41 a 42, onde Jesus responde a Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As preocupações de Marta, quantas Martas existem? E eu era uma Marta. Hoje me preocupo mais com as coisas do reino, porque eu sei que o restante o Senhor toma conta. Eu vou jogar tudo para cima, tudo agora é Deus, eu não tomo conta de mais nada. Não se trata disso. Mas nós devemos nos preocupar em orar, clamar, não só por nossos filhos, por nossa família, e nos preocuparmos em fazer evangelizar, em ler a palavra para os nossos filhos. E em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz: treina a criança a trilhar o caminho pelo qual ele deve seguir, assim quando ele crescer, dele não se apartará. Quantas vezes já ouvimos falar de filhos, desde criança, ou adolescente, ou adulto, de repente começaram no evangelho, numa vida religiosa desde pequena, mas se desviaram no caminho. Então, é difícil.
E se a gente, como pai e mãe, não clamar, fica difícil. E a gente perde o controle. Nós poderemos, então, orar e citar Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 11, que diz: pedimos que Deus lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade, com toda a sabedoria e discernimento que vem do Espírito. Desse modo, vocês viverão uma vida digna do Senhor, fazendo tudo o que Ele aprova. Darão fruto em toda atividade boa e crescerão no conhecimento de Deus, fortalecidos em todos os sentidos, pelo poder de sua glória. Com paciência e perseverança a toda prova. Além desse texto, a Bíblia reforça a nossa responsabilidade como pais. Nós não podemos ser negligentes. Nós temos sim que ensinar a palavra de Deus para eles. É ordenança. O Senhor nos deu essa ordem. E esses versículos mostram que ensinar a orar pelos nossos filhos é um investimento eterno e uma obrigação sua, minha, pai e mãe. Exemplos de investimento que nós costumamos fazer: investimentos financeiros, investimentos também pessoais, compramos casa, investimos em alguma conta, em uma poupança, alguma empresa, sempre investimos em algo, mas e o espiritual? Fica de lado? Será que não é o mais importante? E aqui temos na Bíblia exemplos, como também na vida atual, exemplos que inspiram. Eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. Abraão, pai e avô que deixou um legado de fé incrível. A Bíblia nos mostra o exemplo de Abraão, um homem que ouviu a voz de Deus, obedeceu e transmitiu essa fé para sua família. Ele ensinou a Isaac a confiar no Senhor e sua fé continuou viva na vida de Jacó, seu neto, ou seja, de geração em geração. Herança. O legado espiritual de Abraão, ele foi tão forte que Deus o chamou de pai de muitas nações. Isso nos mostra que pais e avós que caminham com Deus influenciam não apenas seus filhos, mas também as futuras gerações. Pais, vocês conhecem algum vovô ou vovó que oram por seus netos? Eu conheço. Eu tenho uma bem perto, tá? 2 que oram pelos netos. Então você deve ter também na sua casa, ou conhecer pelo menos. E o outro exemplo, gente, é de Maria, mãe de Jesus. Fantástico exemplo, né? De obediência, resiliência, amor. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Maria, mãe de Jesus, respondeu ao anjo, dizendo: Maria aceitou o plano de Deus e criou Jesus ensinando os caminhos do Senhor. Sua vida de oração e submissão nos mostra que mães que confiam em Deus deixam marcas e eternas. Gente, quando Maria respondeu ao anjo: eis-me aqui, faça-se em mim tua vontade, ela simplesmente demonstrou uma grande obediência ao nosso Deus Criador. E com isso se tornou nada mais nada menos do que a mãe do nosso Salvador. E temos Mônica também, a mãe de Santo Agostinho. Séculos depois de Maria, temos um mais atual, que é justamente um exemplo de paciência e perseverança, a história da mãe de Agostinho, Mônica. Agostinho estava afastado de Deus, buscando prazeres mundanos, era a vida dele. Durante muitos anos, talvez até décadas, Mônica orou com lágrimas e provavelmente de joelhos, para que ele se convertesse. E Deus respondeu às suas orações. Pai e mãe, não tem oração que o Senhor não... Se for de coração, de entrega, com amor, o Senhor escuta. E realmente o que aconteceu é que ele se converteu, se rendeu a Cristo e se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Isso é que acontece quando uma mãe ou um pai oram ao Senhor por seus filhos, não importando quanto tempo leve.
Esse testemunho nos mostra que nunca devemos desistir dos nossos filhos, orar por eles, mesmo quando tudo pode até parecer perdido, mas para Deus nada está perdido. Tenha certeza disso, mãe. Agora nós vamos entrar em oração, que é a proposta de Stormel Martin do livro. Aqui está. Pai e mãe, se concentra nesse momento, esvazie das suas preocupações, entrega tudo ao Senhor, que tudo Ele vai tomar conta, vai cuidar. Nesse momento, se preocupa com teu filho, pai, mãe, vovô, vovó, para que a gente possa orar, clamar ao Senhor de coração aberto. Ok? Vamos começar? Senhor, eu ponho os meus filhos diante de Ti e peço que os ajudes a crescer no profundo conhecimento de quem Tu és. Abre seu coração e leva-os ao pleno reconhecimento da verdade a Teu respeito. Senhor, Tu disseste em Tua palavra: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Peço que meus filhos tenham este tipo de fé, que eles possam chamar-te de meu Salvador, serem cheios do teu Espírito Santo, reconhecer-te em cada aspecto de suas vidas e seguir-te em todos os seus caminhos. Ajuda-os a crerem que Jesus entregou a vida por ele, para que ele pudesse ter vida eterna e abundante agora. Ajuda-os, Pai, a compreender a plenitude do teu perdão, para que não vivam em condenação e culpa. Peço que eles tenham uma vida frutífera, crescendo a cada dia no conhecimento do Senhor, que possam sempre saber qual é a tua vontade, tenham discernimento espiritual e andem de maneira que te agrade. Tu disseste em tua palavra que irias derramar do teu Espírito sobre a minha descendência. Aleluia. Peço que tu derrames do teu Espírito sobre meus filhos hoje. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Senhor, porque tu te importas com o futuro eterno deles, muito mais do que eu, e porque eles estão seguros em ti. Eu peço, em nome de Jesus, que eles não duvidem ou se afastem do caminho que tens preparado para eles todos os dias de suas vidas. Pai e mãe, chegamos ao final de mais um vídeo com a oração, finalizando com a cereja do bolo, com a oração da Stormel Martin. Convidando vocês, se gostaram, compartilhem. Um pai, uma mãe, um avô, vovó, que gostaria de fazer uma oração e ouvir a explanação desse canal, nosso estudo, e fazer um convite para vocês. Até o próximo, se Deus assim o permitir. Deus os abençoe. Obrigada.